Seeing monsters out your window. No, you can't sleep, you pretend though. O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança. Meu nome é Maria Patrícia, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. A gente vai continuar com a nossa série de livros que todo empreendedor precisa ler. E eu escolhi esse livro, Monge e o Executivo. Ele é muito, mas muito legal. E assim, é um livro pequenininho realmente, ele tem aqui 127 páginas, você lê numa sentada, é bem rápido mesmo, dá pra você que tem dificuldade de ler, dá pra você conseguir, dá pra conciliar e tentar ler em uma semana, tá? Pra quem já tem mais facilidade, consegue ler isso aqui muito mais rápido. Eu até fiz uma proposta pro meu filho pra lê-lo, tá? E esse livro foi escrito pelo James C. Hunter, né? O James, esse livro foi lançado em 2005 e no Brasil ele teve uma venda de 2,5 milhões de cópias vendidos, tá? O livro ele é dividido em 7 capítulos, tá? Lógico, tem um prefácio, prólogo e o epílogo, mas ele contém 7 capítulos. O James hoje, ele é consultor, tô com a minha colinha aqui. O James hoje, ele é consultor numa empresa de relações de trabalho e treinamento, tá? Ele é instrutor, palestrante, ele já veio várias vezes aqui ao Brasil. E basicamente, o principal dos treinamentos das palestras deles é trabalhar a liderança funcional, organização de grupos comunitários, né? O James é instrutor e palestrante, trabalha principalmente com liderança funcional e organização de grupos comunitários. Eu achei muito interessante. Quando você tiver a oportunidade de ler o livro, você vai ver que... Vou corrigir, tá? Eu falei que foram 2,5, são 3,5 milhões de exemplares vendidos aqui no Brasil. E o James é trabalhado muito nesse livro a definição do líder, de como deve ser o líder. E aí o James, eu vou ler 2 colocações que o James trouxe do que é líder para ele. Lógico que essa definição é depois de todo o processo que ele vai passar nesse livro, tá? Então ele coloca, já depois de maduro, depois de passar por um processo, por todo aprendizado que ele vai ter com esse livro, ele define que líder é aquele que desenvolve a habilidade e as qualidades morais que o capacitam a inspirar e influenciar um grupo de pessoas. E aí ele trata a liderança que amar as pessoas de verdade, identificando e satisfazendo suas necessidades. Nós vivemos num mundo onde ou nós vivemos correndo, muita pressa, onde nós não temos tempo às vezes de criar relacionamentos com um chefe, com um superior, com um subordinado. E basicamente a estrutura desse livro é trabalhar essa relação de liderança de ângulos diferentes, com uma visão um pouco diferenciada, né? Então, o James, ele é casado, tem filhos e ele é um supervisor no trabalho, um gerente na empresa que ele atuava na época que ele foi para esse retiro. E ele não foi de boa vontade, né? A empresa dele estava passando por problemas, houve um momento ali de atritos entre a administração e os sindicalistas, e ele estava ali no meio e ele não conseguia fazer uma ponte interessante entre os funcionários e a empresa. Ele não estava muito bem no casamento. Ele fala que ele ia para a igreja assim, porque era uma obrigação, não ia porque ele necessitava de alguma coisa, ele ia por obrigação, aquela coisa do status, né, de ter uma religião, alguma coisa do tipo, né? Tem gente que precisa disso, tem gente que é diferente, né? Que vai à igreja porque precisa realmente se conectar com
com o alto, com o Criador. Tem gente que... geralmente isso é comum quando você tem ali pais líderes, e os filhos muitas das vezes vão porque se sentem obrigados, não porque eles sentem aquela vontade de ir. Então o James era mais ou menos isso. Ele ia para a igreja porque ele se sentia ali obrigado dentro da sociedade que ele vivia de tudo isso. E ele estava vivendo uma relação completamente ali ele coloca-se de insatisfação em várias áreas da vida dele. E aí o reverendo da igreja dele, né, o pastor da igreja dele, insistiu para que ele fosse esse retiro. E falou para ele assim, existia uma pessoa que o James tinha uma admiração muito grande por essa pessoa, que é o Leonard Wolfman, que era um grande executivo, e ele sumiu. Na década de 1980, esse cara desapareceu, né? Ninguém sabia onde ele estava, e o James tinha ali uma certa afinidade, ele se via ali naquele profissional, ele tinha uma admiração pelo aquele profissional, porque esse cara era tido como um excelente líder, um excelente... não era só a liderança, o cara ele era visto como um grande executivo, e o James tinha assim uma certa admiração por ele. E aí o reverendo falou para ele assim, olha só, talvez um retiro eu sei que você não tá animado, que você não tem desejo de ir para esse retiro, mas você vai encontrar lá o Leonardo Wolf, que é um cara que você tem muita admiração, não sei se pronuncia assim realmente o nome, tá? E ele tá lá nesse mosteiro e você vai ter a oportunidade de conversar com ele. Então ele foi pro mosteiro pensando assim, eu vou passar uma semana lá, então eu vou ter a oportunidade de fazer coisas que tá acumuladas na minha vida, assim, do trabalho, né? E vou ter a oportunidade de conversar com esse cara que pra mim é uma lenda, e eu vou conseguir bater um papo com ele, me informar e aprender ali coisas que ele vai poder me passar. Foi ele saiu de casa pensando nisso, né? Então arrumou as coisas, a esposa foi deixar ele lá no mosteiro e deixou ele ali onde fica, quando você chega à igreja, essas coisas, geralmente tem garagem, né? A parte de estacionamento. Ela deixou ele lá e ele... E a primeira coisa que ele fez, é bem interessante, que a primeira coisa que ele fez quando ele chegou no mosteiro foi perguntar por esse executivo. E aí o frade que atendeu ele, o que estava ali na recepção, para recepcionar as pessoas que estavam chegando, porque ele não era a única pessoa chegando, tinha outras pessoas na mesma situação que ele estava chegando ali, falou para ele assim, o irmão Simeão. Aí ele deu uma parada, porque ele já tinha um negócio com a palavra Simeão, né? Ele já tinha tido sonhos, ele já tinha... existia uma conexão dele com essa palavra, né? E, coincidentemente, né, ele chegou no mosteiro e o nome que o Leonardo adotou quando chegou lá foi Simeão, né? E tudo se passa ali, e assim... A primeira preocupação dele, assim, o amigo de quarto dele era um pastor, né? E aí ele já ficou mais irritado ainda. Mas assim, porque ele não foi ali porque ele queria ter um encontro espiritual. Não, ele foi ali só porque ele iria aproveitar 7 dias para descansar um pouco do excesso de trabalho, colocar algumas coisas que na cabeça dele precisavam ser ajustadas com relação ao trabalho, e para falar com o Leonardo. Era só o que ele ia fazer, né? Só que assim, lá nesse mosteiro eles tinham uma rotina, né? Existia a hora da consagração, existia a hora do culto, que eles tinham que ir lá para a igreja e fazer as suas orações, que era período de adoração, tinha a hora das palestras, a hora das refeições. Então, assim, assim que ele chegou, ele teve a oportunidade de se encontrar com Simeão numa das circunstâncias completamente diversas, que eu acredito que ninguém imaginaria que encontraria um executivo.
houve um problema lá no vaso sanitário dele, estourou alguma coisa na bomba e tava vazando água. E quando ele chegou, tinha uma pessoa no quarto, né? Ele tinha saído pra se inteirar dos horários, essas coisas, conhecer o mosteiro. E aí tinha um senhor lá ajudando e tal. E aí o senhor se apresentou pra ele: ah, eu sou o Simeão. E aí ele tomou um susto, olhou para aquele homem, tomou um susto. E ele falou: já sei que você perguntou por mim e a gente pode ver depois um horário pra gente conversar. De uma forma tão simples, ele foi tão humilde que ele disse que ficou com vergonha de estar na frente dele, né? Devido à humildade, uma série de coisas características que ele não conseguiria jamais visualizar na visão dele, da forma como ele coloca em um executivo, né? E Leonardo foi para o mosteiro com mais de 60 anos e ele foi depois, alguns meses após a esposa dele falecer. A esposa dele teve um aneurisma, faleceu, e eu acredito que quando você tem um companheiro, né, ou uma companheira assim durante muitos anos da sua vida, durante muito tempo, pode ser que na perda dela ou dele você acabe tendo dificuldades em adaptações. Eu não sei como é que foi esse processo. O livro não conta, porque talvez não seja relevante para a história. E aí ele sumiu, desapareceu. Ninguém sabia mais onde ele estava, né? Ele mantinha qualquer absoluto sigilo. Os filhos não comentavam onde o pai estava, então assim, ninguém ia fazer nenhum tipo de comentário sobre para onde ele tinha ido, o que ele tinha que fazer. Então, o primeiro contato que o James tem com o Simeão é nessa cena, né? Que já quebra ali toda uma visão, uma ideologia que ele criou da pessoa, né? E ele disse que ele tinha um olhar tão sereno que ele olhava, né, para ele e fixou ali a mente e disse que sentia paz ali, não estar na presença com ele, né? E ele ficou um pouco frustrado, que ele mesmo coloca isso, a primeira reunião que ele teve que ir, né? E foi muito interessante porque o professor deles ia ser o Simeão, e o Simeão ia tratar durante aquela semana que eles estariam juntos. O assunto seria sobre liderança, né, sobre a forma de liderança. Eu não vou expor todos os capítulos do livro, porque o meu intuito é que você tenha a curiosidade de ler o livro, ou pelo menos de ouvir o audiobook do livro. Eu não sou contra, né? Eu acredito que você pode ler e se de repente está indo para o trabalho, vai no ônibus ou metrô, ou vai de carro, bota o audiobook, vai ouvindo, entendeu? É conhecimento de qualquer forma, né? E assim, eu vou tratar assim de coisas que para mim foram muito importantes, sem adentrar muito dentro do conteúdo, porque seria muito interessante mesmo que você tirasse um tempo, tivesse a oportunidade de ler o livro, tá? Se você já leu, não esquece de deixar aqui nos comentários sobre o que você achou do livro, como é que foi a leitura do livro para você, o que te impactou, aquilo que foi interessante. Comenta aqui embaixo, tá? Pra gente trocar umas figurinhas. Eu acho muito legal isso. E basicamente eu vou trazer algumas... Eu fiz uma seleção aqui de coisas o que era a liderança para Simeão e por que ela chocou bastante na vida do James, né? Lógico que não vão estar aqui todas as frases, tudo aquilo que é importante. Eu trouxe alguns elementos para que você possa refletir e realmente ter a curiosidade de ler o livro, tá? Primeiro, diferencie poder de autoridade. Isso é muito, muito legal. Quando a gente consegue
fazer a diferenciação entre o que é poder e o que é autoridade. Porque, no geral, o entendimento que a gente faz é que parece que é a mesma coisa ou que elas se fundem. E ele traz uma diferença muito clara sobre essa diferença entre o que é ter poder e o que é ter autoridade. E quando eu estava lendo o livro, eu me senti muito confrontada com isso, porque eu tenho uma dificuldade muito grande aqui em casa. Não sei você, mas eu tenho, por exemplo, todo mundo tem suas tarefas, né? Meu filho tem as tarefas dele, minha filha tem as tarefas dela, meu marido tem as tarefas dele e eu tenho as minhas. E ao longo do dia eu passo o dia inteiro, às vezes até me irrito, grito, me estresso, porque as pessoas não conseguem fazer as suas tarefas. E aí eu já tentei todos os dois, sabe? O exercício do poder, né? De deter o poder, e a questão da autoridade, né? De me colocar na posição de autoridade. E eu me senti muito confrontada com isso, né? Porque a liderança da gente, ela não começa no trabalho, ela começa dentro de casa. E realmente é muito desafiador, tá? Eu falo isso porque, assim, às vezes parece que não, mas assim, o fato de você vir pro YouTube, de você gravar um vídeo, de você, né, começar a perder a timidez, eu ainda me acho muito tímida aqui quando eu tô gravando, às vezes parece para outras pessoas que assim, você não tem vergonha, que você tá disponível, que tá... Na verdade, sim, tem muita gente que começou como eu acredito, que realmente ainda tem muita timidez. Eu não sabia que eu era tímida, eu descobri que era tímida quando eu comecei a gravar. E é muito complicado exercer essa função de autoridade quando você está inserido na condição de familiar, né, de mãe. Às vezes você é um chefe e acaba sendo muito amigo. E eu vejo que às vezes as pessoas confundem, eu não sei como é que elas visualizam isso. Às vezes nós temos dificuldade, sim, de exercer essa questão da autoridade ali no meio dos liderados, talvez por medo de magoar alguém, de chatear alguém, de aborrecer alguém. E foi muito legal quando ele fez essa diferenciação de poder e autoridade, porque aí eu pude me observar e perceber ali onde é que eu estava exercendo a função de líder, o que eu estava colocando, se era poder ou se era autoridade. Então vale a pena você também fazer tentar ver aí para fazer essa diferenciação, como é que você está exercendo a sua liderança, se é com poder ou se é com autoridade. Liderar é conseguir que as pessoas sejam feitas, que as coisas sejam feitas pelas pessoas. Isso é muito complicado, né? Porque ele coloca aqui que liderar é conseguir que as coisas sejam feitas pelas pessoas. Aí entra aquela questão do poder de novo, né? Você consegue fazer ali com que a sua equipe, né, com que os seus liderados façam aquilo que eles precisam fazer, né? E essa questão de fazer com que as pessoas à nossa volta façam aquilo que elas precisam fazer, porque nós estamos aqui, vou te contar. É um desafio, tá? O livro inteiro, ele é um desafio para sermos pessoas melhores. Uma das coisas que eu ponderei quando eu decidi fazer essa playlist sobre livros que todo empreendedor precisa ler, não é só pela questão do empreender, não. É também para nos tornarmos pessoas melhores, né? Quando você ler um livro, quando você se encontra, porque o interessante do ler é você se sentir ali parte daquela história. E aí você também se coloca na posição de compreender aqui os ensinamentos que estão sendo feitos. Eu gosto muito de anime.
E recentemente o meu filho me apresentou agora também desenho, animação. Eu venho da época do desenho animado, né? Então, assim, se você pegar ali quem gosta de anime, quem gosta de desenho animado, qualquer um desses segmentos, sempre vai ter uma pessoa que ela é um desastre total e ela consegue superar todas as outras pessoas. Então, no frigir dos ovos, a gente tem ali um aprendizado, uma demonstração de autossuperação, né? É só assistir Naruto. Ele era um desastre total, né? E acompanhar ali toda a trajetória do Naruto. Então, é a mesma coisa que acontece quando você está lendo um livro que é para um empreendedor, né? O foco é para empreendedores, mas eu acredito que sejam livros que vão facilitar se você é líder na sua congregação religiosa, no meio de seus amigos, no trabalho, na família. É você interagir com aquilo que você está lendo, com aquilo que você está assistindo, ouvindo, e tentar ser uma pessoa melhor a cada dia, sabe? Amanhã eu vou ser melhor do que eu sou hoje, né? E hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Então, eu acredito que o maior ensinamento que a gente busca seja isso, né? Então, para Simeão também, voltando aqui para o livro, né? Se nossos clientes nos deixam e vão para os concorrentes, temos um problema de relacionamento. E ele coloca aqui que isso ele deixou muito claro no livro, que assim, o vendedor vê o cliente. E o vendedor tem a obrigação, né, quando você vai vender, principalmente hoje, que o cliente ele sabe mais do produto que você. E hoje a gente não vende produto, a gente vende desejo, satisfação. É isso que a gente vende hoje, tá? Que essa visão, que quando a gente, do cliente, do vendedor para o cliente, é uma visão que ela tem que ser hierárquica, né? Ele colocou aqui, eu achei interessante, se o cliente vai para outra loja, porque o problema tá realmente no nosso relacionamento. Se você é mal atendido numa loja, você não volta para ela. Muito difícil. Eu geralmente sou assim, quando eu gosto de um vendedor, eu chego naquela loja, eu espero aquele vendedor para ele me atender, tá? Dificilmente eu vou lá no dia que ele vai estar de folga, ou dificilmente eu vou chegar e eu geralmente vou esperar pelo aquele vendedor. Se ele estiver atendendo, eu vou esperar por ele para ser atendido, tá? Então, ele trata que os relacionamentos dentro de uma empresa, e aí eu vou trazer também para sua família, para sua congregação religiosa, eles também precisam ser dessa mesma forma, né? Ele colocou isso no livro. Você já imaginou se o vendedor que vê o cliente, né, a pessoa que vai lhe comprar, o seu cliente, gera um relacionamento, sabendo que ela tem que suprir as necessidades daquela pessoa na hora da venda, né? O supervisor, ele olha para o vendedor dele e ele vê que ele precisa suprir uma necessidade daquele vendedor, né? Para que ele trabalhe melhor, para que ele faça o trabalho dele mais satisfeito, mais feliz, né? E aí, se o supervisor sabe que o gerente já olha para o supervisor como um cliente que também precisa ter suas necessidades satisfeitas, tá? Eu não tô falando de capricho, que é uma coisa que ele coloca também muito claro no livro. Não é capricho, são necessidades, aquelas coisas que você precisa ter dentro de um relacionamento, tá? Dentro que você precisa ter de segurança, de satisfação, porque ninguém quer trabalhar com uma pessoa que não tá satisfeita, tá? E é horrível trabalhar com alguém que não está satisfeito com o trabalho, que não está satisfeito com o que está tendo ali à volta dela, é muito difícil. Então, quando ele trouxe isso aqui, quando eu escrevi que se os nossos clientes vão para os concorrentes, temos um problema de relacionamento, eu lembrei automaticamente do que ele fala, né? Que
Assim como o vendedor vê o comprador, o cliente, tem que satisfazer a necessidade dele, o gerente tem que olhar para o seu vendedor e ver que é um cliente, que ele precisa satisfazer as necessidades dele, o gerente tem que olhar para o seu supervisor, o administrador, o dono da empresa, e assim começa essa cadeia. Nossa, eu achei isso muito interessante, porque é uma das coisas mais difíceis que nós temos hoje, né? Ele coloca o tratamento digno e respeitoso, a capacidade de contribuir para o sucesso da organização e o sentimento de participação sempre aparece acima do dinheiro. Isso também foi uma coisa muito importante que às vezes a gente não coloca. Eu acredito que quando você trabalha, independente do seu segmento que você trabalha, todo mundo trabalha porque precisa do dinheiro, essa coisa assim, eu não preciso. É mentira, a gente paga conta, a gente precisa de necessidades básicas e tudo isso é gerido e adquirido com dinheiro. Então, assim, mas ele coloca que é muito ruim trabalhar num ambiente onde você é desrespeitado, onde você não, a sua capacidade não é valorizada. Então ele coloca que o tratamento digno e respeitoso, esses princípios básicos, eles têm que estar acima do dinheiro. E às vezes nós como seres humanos, né, nós somos falhos, né, temos um monte de defeitos, essa é a realidade. Às vezes a gente tem certas dificuldades para ponderar essas coisas, mas é um cara que teve ali no topo do mundo, sabe, que foi considerado um dos maiores executivos do seu tempo, e ele tá falando ali como o que fazia dele, o que fazia ele ser diferente, como é que ele agia. Apesar dele dizer que no mosteiro ele melhorou, ele aprendeu a ser um líder melhor, mas assim, a trajetória dele antes de chegar, ele já demonstra que o cara já era uma pessoa, que ele já tinha princípios muito fortes, que não tinha como ser abalados ali de qualquer forma, ele já trazia aquilo com ele, né? O papel da liderança é servir, isto é, identificar e satisfazer as necessidades legítimas. É onde entra aquela questão que eu falei com você, que eu não estou falando de mimos, de menino mimado, estou falando de necessidades que o cliente tem. A gente vende para alguém que precisa, que tem uma necessidade, tá? Eu acredito que no marketing foi o lugar que mais eu aprendi sobre a dor e a necessidade do cliente, porque o cliente compra por uma dor, né? E a sua função é estar ali para tentar satisfazer ou amenizar essa dor. Isso é muito legal. Ele colocou uma coisa que eu ainda não tinha tido essa visão de amor dessa forma, né? Porque quando a gente fala de amor, a gente fala de relacionamento mãe e filho, marido e mulher, namorado, namorada, né? Você jamais, pelo menos eu não tinha essa visão assim do dia a dia, do amar ser diferente daquela visão que a gente está acostumado de ter do amor, né? E aí ele trouxe a palavra ágape, que amor não é como nos sentimos a respeito dos outros, mas como nos comportamos com os outros. Eu achei isso fantástico, né? Porque fora a visão de amor que a gente está acostumado, né? Esse amor que às vezes se confunde com outras coisas. 1 Coríntios 13 fala de o apóstolo Paulo traz uma forma de amor que eu acredito que nós, seres humanos, ainda não estamos preparados, ainda não somos capazes de viver aquela forma de amor, né? Porque a gente já coloca assim, se você não tem ciúme, você não ama. Se você... Então, a gente já leva o amor para isso. E aqui ele trata de amor de uma forma completamente diferente, né? Já é uma forma universal que ele já foge desse entendimento, não é só essa visão, não é só isso o amor, né? É como se a gente colocasse dentro de uma caixa, né, e descrevesse o amor dentro daquilo que nós achamos. Então ele trouxe: amor não é como nos sentimos a respeito dos outros, mas como nos comportamos com os outros. Eu achei realmente
top essa mensagem, não dá nem ali pra fazer outro tipo de comentário, porque realmente é muito forte e é muito impactante. Ouvir é uma das habilidades mais importantes de um líder, poder escolher para desenvolver. Então, eu tenho dificuldade de ouvir. Muita, às vezes eu tenho. E principalmente quando a pessoa não fala de uma vez, fica enrolando ou criando um monte de contexto para me dizer. Aí eu tenho menos paciência ainda. Né? Mas ele diz que é a qualidade que o líder precisa, né? É a habilidade mais importante que o líder precisa desenvolver. É ouvir. Então, assim, tô compartilhando a experiência do livro com vocês e tô dizendo pra vocês assim, não é só com vocês, é pra mim também, tá? E eu tinha falado com vocês a questão do poder e da autoridade, que foi uma das principais, a primeira coisa que eu trouxe, né, que o Simeão coloca a diferença entre poder e autoridade. E aí eu trouxe a descrição que o Simeão deu para a autoridade, que é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal. Então, assim, a gente tem gerado poder ou a gente tem gerado autoridade, né? E quando você tem o povo, eu acredito que você vai se interessar para ler esse livro. Ele fala de eu vou trazer outros autores para vocês, para falar dessa pessoa. Sim, é uma pessoa para mim especial, importantíssima. Eu acredito que não exista exemplo maior na humanidade do que ele, que é Jesus. Isso não, assim, independe da sua religião, independe. Falar de Jesus não é falar de religião, é falar de um ser humano que está acima da nossa compreensão. De um ser humano excepcional, especial, que não tem o que dizer, não tem o que comentar, não dá para questionar a autoridade que ele teve e a influência que ele teve diante das pessoas, né? E uma coisa que o James coloca isso, porque ele fala que ele não é religioso, e aí quando falam de Jesus para ele realmente se irrita. E eu confesso que eu vejo muitas pessoas que não conseguem ter uma relação legal com Jesus pela forma como a religião às vezes impõe Jesus para as pessoas, mas vamos vivê-lo como Augusto Cury colocou, né, o mestre do amor, o maior homem que já viveu, né, o maior homem da história. Então, assim, ele está além da nossa compreensão. Não temos como questionar ou falar alguma coisa. Você pode não acreditar, você tem esse direito, mas nós nos encontramos numa posição onde esta figura é a maior figura que a humanidade já conheceu, né? E aí depois dele vem outros, mas assim, ele foi a essência, ele é ali a nossa vela que vai na frente, né? Quando o barco é a direção do vento, né? É ele que nos dá, e ele coloca muito isso que Jesus conseguiu fazer, né? O cristianismo chegou onde chegou pela influência dele, e as pessoas fizeram ali, eu estou falando dos apóstolos, né? Não das atrocidades que foram cometidas em nome do cristianismo, nada disso, não estou falando de religião, falando da figura de Jesus. As pessoas fazerem o que ele queria simplesmente porque era pela influência que ele tinha, né? E assim, eu gostei muito desse conceito. E esse é o desafio, né? O maior desafio é conseguir ter essa autoridade diante das pessoas que nos cercam. O comportamento é uma escolha. Outra coisa que a gente... existem várias teorias que você vai... comportamento, falando sobre o comportamento. E ele diz que o comportamento é uma escolha, você escolhe se comportar. Se você quer fazer o bem, você vai fazer o bem. Se você quer fazer o mal, você vai fazer o mal. O comportamento é você quem decide, né? Então, que a gente possa ter um comportamento de querer ser melhor a cada dia. A chave para liderar é executar as tarefas enquanto se constrói relacionamentos.
não é poder, é autoridade. E para fechar, aquele ápice que a gente coloca, de todas as coisas que são colocadas, são postas, ele traz uma posição ali muito interessante, uma colocação assim, que ela faz aquela diferença, que é para liderar você deve servir. E eu acredito que muitas das vezes a nossa maior dificuldade em liderar é porque a gente quer ser servido, não servir ninguém, tá? É uma experiência que muito importante. Se você tiver oportunidade, não deixe passar. Leia o livro Monge o Executivo, uma história sobre a essência da liderança. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, de dar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo com outros amigos e de deixar aqui nos comentários se você já leu o livro, qual foi aquilo que mais chamou a sua atenção. A gente se vê no próximo vídeo.